licença a vocês, como uma boa leonina, eu vou começar falando de uma história que diz respeito a mim mesma. Em 1999, eu estava terminando o curso médico e eu resolvi fazer psiquiatria. Eu resolvi fazer psiquiatria da infância e adolescência. E dentro da psiquiatria da infância e adolescência, os transtornos de desenvolvimento sempre foram um tema que despertaram a minha curiosidade. E eu lembro que, na época, as pessoas falavam para mim assim, mas você vai trabalhar com uma coisa que é tão rara, você vai trabalhar com uma coisa que não existe praticamente, não chega no consultório, como você vai viver? Como você vai trabalhar com uma coisa que não tem tratamento, o prognóstico é tão difícil? Bom, 20 anos depois, estamos aqui, conversando sobre transtorno do espectro autista. E a pergunta é, por que a gente está conversando sobre transtorno do espectro autista? Por que é importante falar sobre transtorno do espectro autista? Com esse desenvolvimento, com o desenvolvimento da ideia, do conceito do autismo, a gente teve que repensar a forma de ver várias questões. Por exemplo, quando eu penso em saúde pública, nos Estados Unidos existe uma estimativa que 250 bilhões de dólares são gastos com pessoas que têm alteração do neurodesenvolvimento. Eu não estou falando só de autismo, mas alterações do neurodesenvolvimento de uma maneira geral. Ao longo da vida, um indivíduo com transtorno do espectro autista precisa de um investimento da ordem de 2 milhões de dólares. Quando a gente pensa na educação, segundo o último censo escolar de 2018, o que ele fala para a gente? Que houve um aumento de 37% do número de crianças em escolas regulares com transtorno do espectro autista. Eu falei para vocês que há 2 décadas atrás, esse era um assunto que praticamente não aparecia na faculdade de medicina. Mas eu digo mais, eu fiz medicina, eu fiz pediatria, e eu fiz psiquiatria geral. Ao todo, foram 10 anos até que eu tivesse uma aula sobre transtorno do espectro autista. O autismo fez com que a gente pensasse diferente a formação de profissionais, não só na área de saúde, mas também em outras áreas, como a área de educação. O autismo tem um impacto enorme na vida dos pais e dos familiares de indivíduos com transtorno do espectro autista. A gente sabe que essa família gasta mais, ganha menos, tem menos horas disponíveis para o trabalho e que, não raro, eles têm mais diagnóstico de transtornos psiquiátricos como ansiedade e depressão. Mas será que o autismo é tão raro assim mesmo? O CDC, que é um órgão americano responsável pelo controle de diagnósticos, em 2018, ele levantou um dado e informou para a gente que 1 em cada 59 indivíduos tem transtorno do espectro autista. A parte de todas as questões no método em que essa pesquisa foi feita, existe um consenso que, nos países desenvolvidos, 1,5% da população tem transtorno do espectro autista, independente de ser diagnosticado ou não. No Brasil, são 2 milhões de pessoas com transtorno do espectro autista. Também acho, mas com o censo a gente vai descobrir. E o que acontece? Quando a gente pensa nessa epidemia, existe uma epidemia, por que a gente está tendo esse aumento de diagnóstico? A gente tem algumas formas de justificar. Existe uma parte mais relacionada à questão de a gente tem mais conhecimento, as pessoas estão mais orientadas, o público leigo tem mais acesso à informação, os profissionais conseguem identificar melhor essas pessoas, chegam mais para o consultório, enfim, para o ambulatório, para ter diagnóstico. Mas existem outros pontos que também a gente tem que levar em consideração. O diagnóstico entre mulheres, o diagnóstico entre adultos e o diagnóstico entre idosos tem aumentado bastante. Hoje, a gente consegue fazer um diagnóstico diferencial muito melhor entre transtorno do espectro autista e déficit intelectual. E hoje a gente se permite dar muito mais diagnóstico entre aqueles pacientes que não têm déficit intelectual, mas que podem ter transtorno do espectro autista. Com o nível de conhecimento que a gente tem hoje, os pacientes, os indivíduos com transtorno do espectro autista, eles não ficam mais em casa. Eles estão na rua, eles estão para a gente, e com isso a gente consegue identificar muito melhor.
Sobre a etiologia, né, o que causa o transtorno do espectro autista? Na verdade, a pergunta é o que causa os transtornos do espectro autista? Porque, como o próprio nome diz, a gente está falando de um espectro. Existe uma hierarquia que vai desde aquele paciente mais grave, um paciente típico que aparecia nos filmes, né, até pacientes muito mais leves que têm uma vida completamente independente. Como a Patrícia falou, a gente tem causas que são ambientais, e entre as causas ambientais é importante a gente deixar claro que são as causas de ambiente biológico, a gente não está falando de ambiente emocional. As alterações que a gente percebe no cérebro de uma pessoa com transtorno do espectro autista, elas ocorrem muito precocemente. Ainda dentro do útero materno, muitas vezes no momento da formação daquele bebê. E existem também causas genéticas que dão suporte a isso. Mesmo quando a gente não consegue identificar a causa genética, não significa que ela existe. Significa só que a gente não conseguiu identificar o que é. E com pesquisas, por exemplo, como as que a gente ouviu hoje, quem sabe daqui a algum tempo seja muito mais fácil a gente falar que mesmo fatores ambientais, eles agem sob um substrato genético e, a partir daí, a gente tem o diagnóstico de autismo. Como que a gente faz o diagnóstico de autismo? O que a gente leva em consideração para fazer o diagnóstico de autismo? Existe um critério que ele serve para uniformizar, ou seja, se eu dou esse diagnóstico aqui ou se eu dou esse diagnóstico em qualquer lugar do mundo, esse critério tem que ser seguido. Esse critério chama DSM-5. É o Manual de Diagnóstico e Estatística, que está na 5ª edição. Esse manual ele fala de na verdade, 2 critérios e uma observação. Ele fala que você tem uma alteração da comunicação social, que você tem uma alteração de comportamento, e que esses critérios, esses sintomas, eles têm que estar presentes antes dos 36 meses de vida. Qual é a grande questão quando a gente utiliza esses critérios? Qual é a limitação quando a gente pensa nesses critérios? Como eu falei para vocês, as alterações são muito precoces. Antes, a gente falava de diagnóstico precoce antes dos 5. Depois a gente começou a falar de diagnóstico precoce antes dos 3. Hoje a gente tenta diagnóstico precoce antes dos 2. E a gente sabe que existe uma pesquisa com o eye tracking. O eye tracking é uma máquina usada inicialmente para o marketing, que mostra o posicionamento do seu olhar, o que chama a tua atenção. E hoje isso é estudado com bebês, e a gente percebe que dentro de uma população de risco, ele consegue selecionar aquelas crianças que têm maior ou menor risco. Se a gente fala, então, de um diagnóstico cada vez mais precoce, eu não posso usar critérios que me limitam a crianças com mais de 2 anos. Um dos critérios tem a ver com a linguagem, isso se desenvolve melhor depois dos 2 anos. Um dos critérios tem a ver com a interação social com pares. As crianças entram na escola e lidam com os amigos depois dos 2 anos. O que a gente tem pensado do ponto de vista clínico para tentar melhorar? Existem 2 coisas que cada vez mais são estudadas quando a gente pensa na clínica de transtornos do espectro autista. Uma chama ritmo. O ritmo é aquele relógio que a gente tem dentro da gente. É aquilo que te diz que está na hora de comer, que está na hora de dormir, mesmo sem você olhar no relógio. A gente sabe que em pacientes, em indivíduos com transtorno do espectro autista, muitas vezes a gente tem alteração de ritmo. Falar é um ritmo, eu falo, você escuta. Existe uma troca, dormir é um ritmo. Muitos outros ritmos, como a liberação de hormônio, como a liberação, inclusive, daquelas substâncias que controlam a inflamação que a Patrícia trouxe, têm a ver com ritmo. Um outro ponto é a parte sensório-motora. Muito precocemente, também a gente observa alterações na parte sensório-motora. Eu estou aqui com vocês, eu estou recebendo estímulos de todo o ambiente. Se eu detecto um problema, se eu percebo, por exemplo, esqueci o que eu ia dizer, o que eu faço? Eu procuro vocês, eu tento identificar o que vocês estão me passando, quais são as pistas desse ambiente. Eu recebo essas pistas, eu dou um significado para essas pistas, eu procuro na minha memória, nas minhas vivências, isso significa isso. A partir daí, eu estabeleço objetivos. Bom, eu esqueci, então eu tenho que dar um jeito nisso. Quais são as minhas possibilidades? Eu posso contar uma piada, eu posso enrolar vocês dizendo que eu esqueci, eu posso simplesmente sair correndo. Eu faço uma seleção de qual é a melhor ação e eu dou uma resposta. Essa resposta normalmente é motora, é a fala.
Todo esse processo parece muito simples quando eu conto para vocês, mas ele envolve funções como, por exemplo, a atenção compartilhada, a atenção dividida. Eu tenho que prestar atenção a mim, eu tenho que prestar atenção à placa, eu tenho que prestar atenção a vocês. Essa capacidade que eu tenho de dividir minha atenção é muito difícil para quem tem transtorno do espectro autista. Por isso que o número de estímulos, muitas vezes, consegue desorganizar esses meninos. Uma outra coisa que é importante chama planejamento motor. Quando eu resolvo, por exemplo, dar um passo, eu preciso saber qual é a força que eu vou pôr nesse passo, como que eu vou organizar o meu corpo nesse espaço, né? O que eu tenho que fazer, qual é a distância do chão. E essa resposta, esse planejamento motor, muitas vezes está comprometido em quem tem transtorno do espectro autista. Quando você pensa num bebê, por volta dos 9 meses, quando você pega a colher com a papinha e oferece para aquela criança, antes mesmo da colher chegar à boca, o bebê ele já tem um tônus basal, é como se ele se preparasse, ele adivinha o que você vai fazer e ele prepara a musculatura para receber aquela comida. Então, todo esse planejamento, a gente sabe que no transtorno do espectro autista, isso está comprometido. Esses critérios que a gente utiliza, eles são o pico da montanha de gelo. A parte maior está submersa e a gente não consegue enxergar. Esse comportamento ele é fruto do desenvolvimento daquela criança, da idade, do gênero e também das comorbidades. O que são comorbidades? São os diagnósticos que vêm junto com o autismo. No autismo e em outros transtornos psiquiátricos, o normal é ter diagnóstico associado. Você tem uma criança com TEA, que tem epilepsia, que muitas vezes tem déficit intelectual, que tem uma síndrome genética. Por isso que cada criança com autismo, cada indivíduo com autismo é só um indivíduo com autismo. A gente até tem critérios básicos para uniformizar o diagnóstico, como eu falei para vocês antes, mas existe uma variação muito grande. E aí vem o nosso maior desafio. Como que a gente vai tratar algo que a gente não sabe exatamente o que causa? Como a gente vai tratar algo se eu estou falando para vocês que cada um dos pacientes apresenta sintomas diferentes? No mundo ideal, esses indivíduos iriam ao laboratório, colheriam sangue, a gente teria o perfil de funcionamento deles, que é uma coisa que eu particularmente trabalho, que chama biomarcadores. Então, a gente teria o perfil desses biomarcadores do ponto de vista inflamatório, do ponto de vista imunológico, do ponto de vista neuropsicológico. O ambulatório onde eu trabalho, no Proteia, o foco principal é refinar o diagnóstico. Lá, a gente tenta estabelecer subgrupos de funcionamento para que, com isso, a gente consiga mais tarde, até um tratamento mais direcionado. Infelizmente, isso não existe. E aí, o que a gente faz? A gente trata o sintoma. Se o sintoma é irritabilidade, a gente trata irritabilidade. Se o sintoma é desatenção, a gente trata desatenção. Mas é importante a gente lembrar que a gente está tratando um sintoma atípico em alguém que tem um transtorno atípico. Por isso, a apresentação clínica e a resposta ao medicamento não é sempre a que a gente espera. E é importante, nesse momento, a gente ter uma relação de confiança com os pais para poder explicar isso, para poder dizer, olha, esse é sintomático, mas existe um outro que, talvez, pensando numa comorbidade, num diagnóstico que vem associado, a gente consiga tratar da melhor forma. Mas o mais importante, o que precisa ficar claro, é que não existe tratamento específico para o transtorno do espectro autista. A melhor forma de tratar o transtorno do espectro autista é de uma maneira não medicamentosa. É com equipe multiprofissional, equipe multidisciplinar. E, principalmente, essa equipe tem que ter como base a análise do comportamento. A análise do comportamento é uma teoria da área da psicologia que veio para mostrar para a gente que, sim, tem melhora, que sim, tem evolução e que a gente pode trabalhar para isso. Paralelamente, existem várias outras substâncias que, nesse momento, estão sendo estudadas para o transtorno do espectro autista e que a gente espera que, daqui a algum tempo, espero que não 20 anos depois, mas daqui a algum tempo eu possa voltar aqui e falar com vocês sobre isso. Obrigada.